Olá, você que me assiste, Deus abençoe todos os momentos da tua vida no nome de Jesus. Hoje o nosso vídeo está saindo um pouco mais tarde, mas é uma palavra de Deus para a tua vida. E o título é: Você já presenciou algo assim? Você já presenciou algo assim? Estamos falando do título, a sequência do título da mensagem de ontem, né, que nós meditamos. Por que isto aconteceu com um adorador? Hoje é a segunda parte da mensagem de ontem. Por que isso aconteceu com um adorador? E a mensagem de hoje é: você já presenciou algo assim? Vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus e Deus falará conosco com essa mensagem muito atualizada no nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, esta pessoa que ora comigo agora, entregamos todos, Deus, os nossos desejos, as nossas vontades, Deus, as nossas vidas. Senhor, tudo aquilo que sonhamos, entregamos nas Tuas mãos no nome de Jesus. Pedimos ao Senhor para estar conosco, para nos abençoar, para nos dar a Sua graça sempre, meu Deus. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor não nos omite nenhum conhecimento, nenhuma verdade. Por isso, Deus, nós nos folgamos nela. Estamos felizes pelo Senhor falar conosco. Estenda a bênção que o Senhor tem sobre nós também para os nossos familiares e amigos. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você já presenciou algo assim? Vamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, que está em Juízes, capítulo 19, o versículo 20, o versículo 22, o versículo 28 e o 30. Quero lembrar você que também em Gênesis há uma semelhança do que está acontecendo aqui em Juízes, capítulo 19. Percebamos então, assim no versículo 20 do capítulo 19, né, da palavra de Deus, que diz assim: E o homem idoso disse: A paz seja contigo. De qualquer modo, deixa com que todas as tuas necessidades repousem sobre mim. Somente não te alojes, ou não durma na rua, ou não durma na praça. Versículo 22 disse: Ora, enquanto eles alegravam os seus corações, eis que os homens da cidade, certos filhos de Belial, ou certos homens depravados sexualmente, ou certos homens que desejavam relação homoafetiva, né, de homem com homem. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Certos homens, filhos de Belial, cercaram a casa ao redor e bateram na porta e falaram com o senhor da casa, o senhor idoso, dizendo: Traz para fora o homem que entrou na tua casa, para que possamos conhecê-lo. Nesta Bíblia está: possamos conhecê-lo. Na Bíblia de Israel está dizendo para que possamos ter relações íntimas com ele, né? Ou podemos ter relações homoafetivas, relação de homem com este homem. Esse é o versículo 22. O versículo 28 diz assim: E ele lhes disse, levanta-te e vamos. Porém, não houve resposta. Então o homem, que é o levita, colocou, que é a concubina, sobre um jumento, e o homem se ergueu e seguiu para o seu lugar, ou melhor, seguiu para a sua casa. E o versículo 30 diz assim: E foi assim que todos os que viram isto disseram: Nunca se fez, ouviu algo assim, desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Considerai, tomai conselho e falem o que pensam, ou o que eles estavam sendo ensinados ali no considerai e tomai conselho. Examinem isso, meditem nisso, conversem uns com os outros e então divulguem a
decisão. Esta é a palavra de Deus que lemos. Vamos meditar no título dessa mensagem, que está baseado no versículo 30 do que lemos. Você já presenciou algo assim? Bom, temos o caso aqui deste levita que fora, como falamos na mensagem de ontem, buscar a sua mulher que havia o abandonado e voltou para Belém de Judá, para a casa de seu pai, e ali ficou por 4 meses. Esse homem sai cheio de esperança para falar. Ele sai lá das regiões remotas de Efraim, como eu disse, morava nas terras de Efraim, e sai de lá para ir então falar no coração da sua mulher lá na cidade de Belém de Judá. Bom, o que acontece é que ali ele consegue, então ele levou 2 jumentos para trazer de volta a mulher, para ela não ter que caminhar, e para trazer também, né, a bagagem. Levou um homem para ajudá-lo, um servo dele, um ajudante, né? Chega lá então o sogro, muito feliz da vida, que achava que a filha ia viver solteira talvez para o resto dos seus dias, vê o seu genro chegar, recebe-o em casa e fica muito feliz por ele ter ficado com ele até o 5º dia. Mas depois do 5º ele não quis mais ficar e resolveu seguir a sua viagem. Quando ele está chegando, passa perto da cidade de Jebus, que é Jerusalém, mas que outrora chamava Jebus, a terra dos jebuseus. Ele então, o que faz ali? Ele percebe que está ficando tarde, mas não quis ficar numa terra de estrangeiros. Confiava mais nos seus familiares, né? Nos filhos de Israel, e foi então para esta cidade chamada Gibeá, que ali o sol já estava se pondo, e ele resolve ficar ali, por mais que o seu servo o convidasse para ir para a cidade de Jebus, e ele não quis ir por ser estrangeiro. Fica ali então na Gibeá, que era a terra de Benjamim, e o que acontece é que nessa terra de Benjamim, ele então tem ali a praça somente porque ninguém o convidou para dar hospedagem para ele, ninguém o chamou para sua casa, ele fica ali abandonado, ignorado pelos benjamitas. O que acontece é que um velho idoso, no caso, um senhor idoso, também lá das montanhas de Efraim, vindo do campo do seu trabalho, era um homem trabalhador, o vê ali, aproxima-se dele e pergunta para onde vai. O lindo é que este homem estava com a gratidão tão grande, este levita, com a gratidão tão grande de ter reconquistado a sua mulher e está voltando para sua casa lá nas regiões remotas de Efraim. Ele diz que ia, estava vindo de Belém de Judá, ia para a região remota de Efraim, mas primeiro ele ia fazer um desvio para passar no tabernáculo, para passar na casa do Senhor Deus, onde Deus se manifestava, conforme dissemos ontem na mensagem. Mas até então não tinha ninguém que o hospedara, ninguém que o convidara para ir para sua casa. Ele estava ali abandonado e ia dormir na rua. Ele disse: eu tenho alimento para os meus animais, não falta nada para mim a não ser um local para eu recostar a minha cabeça, nós ficarmos. Este velho, esse homem idoso lá, efraimita, diz: olha, eu quero que você esteja em paz, que você tenha paz, mas eu queria que você me deixasse tomar as tuas necessidades comigo, Colocasse agora no meu encargo, eu quero cuidar de vocês, mas não fiquem na praça. Este homem aceita então, porque ninguém o havia convidado dos benjamitas, ele vai então para a casa do efraimita, E ali, possivelmente, tinha este homem, a sua esposa, possivelmente, a Bíblia não fala, e uma filha virgem. E eles começam então a se alegrar ali. Parece um clima de festa muito favorável, que depois dali certamente iria ter outro clima de festa lá no tabernáculo com a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que naquela cidade tinha homens devassos, homens com desejos homossexuais, como acontecera lá em Gênesis capítulo 19, lá também na cidade de Sodoma, lá na região onde estava Ló. E a Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo 19, todos os homens da cidade, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, foram para lá para se relacionar sexualmente com os anjos, mas eles não sabiam que eram anjos, pensavam que eram homens. Desejo homossexual, desejo devasso que a Bíblia abomina. E na Bíblia de Israel diz que esses devassos, esses homens foram lá. Eu acredito que ali também tinha príncipes da cidade, gente da alta, gente
gente ali da alta sociedade, né? Homens de status elevado, status social elevado, estavam ali. Não eram a toda a cidade, mas muitos homens estavam ali. E então toca na porta e eles falam escancaradamente: tira este homem. Não pediu o servo, não pediu a concubina, não pediu a filha do senhor ali idoso, mas eles pediram: tira este homem para que nós o conheçamos, para que nós tenhamos relações sexuais com ele, para que nós todos os homens nos deitemos com ele e tenhamos prazer em humilhá-lo, porque é uma humilhação muito grande quando um sexo masculino deita com a outra pessoa do sexo masculino. Isso se chama imoralidade, inaceitável. Isso é, a Bíblia diz que isso é desprezível, que isso é torpe. Isso é o que a Bíblia diz, mas eles querem fazer isso. E o homem idoso então diz o seguinte: olha, vocês não façam tamanha loucura, tal loucura. Você que está me ouvindo não consegue imaginar quanto isso era sujo para o povo de Israel e continua sendo sujo e abominável para Deus o relacionamento de duas pessoas do mesmo sexo. A Bíblia condena. Deus não fez o homem assim. E no princípio Deus criou o macho e fêmea, os criou para que o uso da mulher para o homem, o uso do homem para a mulher fosse normal diante de Deus, sendo abençoado por Deus. Mas isso aí é uma atração, é uma infiltração do diabo, tirando a glória do homem que Deus colocou no homem. E nós precisamos falar com toda a clareza da tamanha loucura que é um homem se infiltrar numa cama com outro homem. Deus abomina. Para a sociedade de bem isso não é correto, e essas pessoas que fazem isso precisam de livramento, precisam de libertação e de entender que Deus os ama, mas que isso trará um juízo tão grande, tão absurdo no futuro próximo, e que as pessoas precisam correr desse tipo de relacionamento. O que ocorre é que então o Senhor, querendo livrá-los de tamanha loucura, e aquele Senhor conhecia, ele era efraimita, ele conhecia a história de Sodoma e Gomorra e da cidade vizinha. Ele sabia que Deus, por aquela causa, queimou, colocou a cinza aquelas 4 cidades ali. Então o que acontece? Ele não queria isso para a sua cidade, para o seu povo, que Deus consumisse este povo. Então ele oferece a filha virgem. Ele tinha, como Ló ofereceu lá suas 2 filhas, agora ele oferece a filha virgem que ele tem. Possivelmente a filha única e possivelmente filha da sua velhice, porque ele já era idoso e tinha uma filha jovem e virgem. Oferece a sua filha e oferece também a concubina do levita e diz: faça o que eles dão prazer. Ele sabia que aqueles homens eram devassos. E como aconteceu em Gênesis capítulo 19, agora repete-se em Juízes, no mesmo capítulo 19, homens querendo humilhar visitantes que ali chegam naquela cidade. Eles não aceitam a palavra dele e diz: não, se você não trouxer este homem para cá, nós vamos fazer com você pior do que o que faríamos com ele. O que seria pior do que pegar um homem, um ser viril, um ser que sabe da sua masculinidade e usá-lo como mulher? O que seria mais humilhante do que isto? E no alvo deles, eles queriam fazer aquele homem sangrar com as suas perversidades ali, sem ter direito à vida, levando-o sangrando até a morte. Isto era o que estava no coração daqueles homens. E você e eu podemos imaginar que os demônios estavam ocupando, além daquele desejo imoral deles, tinha muitos demônios envolvidos nisso e um plano de Satanás para destruir a vida daquele adorador, daquele levita. E eles não aceitando o que o homem disse e ameaçando, aquele senhor então pega a concubina e coloca. Quem sabe eles mudam de ideia. Como eles viram que aquele homem resistiu à vontade deles, eles pegaram a concubina, levaram, a humilharam, fizeram relação sexual com ela de
todas as maneiras, e acredito mais de um por vez, eram muitos, e fizeram aquela orgia satânica ali, né? Aquele espetáculo usando uma mulher que agora iria viver uma vida em paz com o levita adorador, o marido dela, e eles a humilharam até quase, né, o dia clarear. E quando eles já estavam sentindo prazerosos em quase matar aquela mulher, eles a deixam. E a Bíblia diz que ao raiar do dia, ela caminha então, né, ao começo da manhã, ela caminha então, mas não consegue pedir socorro e não consegue gritar. E ao colocar a mão ali no limiar da porta, né, na soleira ali, ela cai. E o levita, que não sabia o que estava acontecendo com a sua mulher, pela manhã então resolve arrumar suas coisas e ir embora, talvez já com plano de nunca mais vê-la. Mas ele a acha caída na porta, pensando que ainda tinha vida. Ele fala com ela: levanta e vamos embora. Ele queria seguir a vida dele. Talvez já não tinha mais razões para passar pelo tabernáculo, para adorar a Deus ali, para agradecer a Deus pela tamanha vitória, porque agora foi uma vergonha e uma derrota cometida por aqueles homens devassos homossexuais que habitavam naquela cidade. O que acontece é que ele, não vendo nenhum sinal, ele a pega, coloca sobre o jumento e vai de Gibeá para as regiões remotas de Efraim. Se dá de Gibeá até o centro das montanhas de Efraim, tinha de 30 a 40 quilômetros e era aproximadamente de 1 a 2 dias num animal de carga. Agora imagina ele passando disso aí, andando aproximadamente de 2 a 3 dias com a sua morta no seu jumento, onde ele iria ter a alegria dele de viver com ela. Está levando agora uma morta que aqueles filhos devassos de Benjamim, da cidade de Gibeá, fizeram. E ao chegar lá, ele pega o corpo dela e pega o cutelo, uma faca grande, e divide com ossos e carne. Talvez já estava cheirando mal pelo caminho de 3 dias exposto ali, sem nenhum tratamento, aquela mulher morta. Ele faz 12 pedaços e ele manda esses pedaços às 12 tribos de Israel. Isso assustou demasiadamente as 12 tribos de Israel. E eles então, não aceitando um fato assim, disse: olha, vejam isso, nunca aconteceu algo assim desde que Israel saiu do Egito até os dias de hoje. E a ordem para todas as tribos é: examinai bem isto, converse entre vocês, tomem conselho para não haver um juízo precipitado e falai uns com os outros, e então iremos agir. E aquilo ali possivelmente levou um tempo para que eles tomassem a decisão. Talvez o medo deles fosse que, se nós não agirmos, Deus irá agir, irá consumir todo Israel pela nossa omissão, porque a tribo de Benjamim foi omissa. Eles não, as 11 tribos não poderiam ser omissas e agora assumir a dor daquela mulher que foi judiada, daquela mulher que foi maltratada por aqueles devassos. E a tribo de Benjamim foi omissa. Agora eles precisam tomar a decisão e fazer justiça para aquele levita que tanto sofreu, o adorador que tanto sofreu, que jamais imaginou que iria sofrer uma dor tão grande assim. Você já viu? Ou melhor, você já presenciou algo assim? O que era desprezível, o que era imoral, hoje na nossa sociedade é normal. Hoje não se pode mais pregar contra esses apetites homossexuais, esses apetites devassos. E a sociedade vai engolindo tudo isso goela abaixo e vai sendo omissa, porque o tribunal humano é omisso, porque o governo é omisso, porque as redes de televisão são omissas e querem propagar essas imoralidades dentro das nossas famílias, e temos que engolir isso goela abaixo sem poder falar. Vira e mexe você vê aí um anunciador ou um youtuber ou alguém que tem um podcast aí dizendo: nós não podemos
podemos falar essas palavras porque somos cortados, o nosso Instagram é cortado, a nossa a página é cortada. Vocês não falam porque vocês são frouxos e omissos e não têm compromisso com Deus. A palavra da verdade tem que ser pregada, o devasso tem que ser chamado de devasso, o pecador tem que ser chamado de pecador, porque se não houver pregação, se não houver abertura da palavra de Deus, como converterão as pessoas se não conhecem a palavra de Deus? Nos nossos dias está muito pior do que naqueles dias. Hoje, o que era desprezível naquela época, hoje parece normal. Mas vamos falar de algo que o levita fez. Ele dividiu o corpo daquela mulher assassinada, onde foi humilhada, massacrada, sangrou até a morte. Ele dividiu e mandou para todas as tribos de Israel. Fizeram o que os benjamitas fizeram e vão pagar pela consequência nos nossos próximos assuntos. Mas fizeram com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o mesmo que fizeram com aquela mulher. Também fizeram o nosso Cristo sangrar numa cruz, rasgar as suas vestes, o humilharam, cuspiram na cara dele. E por horas zombaram do nosso Senhor. Mas a sua mensagem foi espalhada por toda a terra. A sua mensagem atravessou as 12 tribos de Israel e hoje chega no mundo inteiro, dizendo: preste atenção nisso, ocupe-se disso, analise isso, tome conselho. E então falem uns para os outros, porque a justiça de Deus virá e não tardará. Fale para o homossexual que ele precisa mudar de vida, senão ele vai para o fogo do inferno, que o que ele faz é devasso. Fala para a lésbica a mesma coisa, fala para o assassino, para o ladrão, para o usuário de droga a mesma coisa. Anunciem, tomem conselho em toda a terra, porque o dia do Senhor virá e não tardará. E se você e eu não tomarmos posições, se você, pregador, se calar, se você ficar com medo do que poderão fazer com você nas páginas sociais, o que poderão fazer com você na justiça humana, e você se calar, Deus te terá como omisso e você vai pagar caro por ter fechado a tua boca quando precisava falar. Que Deus tenha misericórdia de todas as pessoas que carecem da misericórdia dele. Mas o evangelho precisa ser pregado, porque é tempo de pregar, antes que venha este dia terrível do Senhor, onde o devasso, o homicida, o ladrão, o fornicário, o adúltero, o prostituto ou prostituta, todo aquele que comete pecado ímpio, não escapará dele. Você já presenciou algo assim? Dias terríveis virão que você nunca viu na tua vida. Você verá, mas apega-te com Deus, abre o teu coração e chama o Senhor Jesus para entrar nele, para você ser livre da condenação, do fogo do inferno. Que Deus abençoe você e te guarde no nome de Jesus. Ainda estou com os meus pijamas, mas já na parte da tarde, te entregando esta mensagem. Busquei do Senhor uma palavra para mim e para você no nome de Jesus. Deus abençoe você e família. Receba esta palavra e mude de vida enquanto é tempo. No nome de Jesus, um abraço meu e até amanhã, se Deus quiser. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família em nome de Jesus.